A gente conversa a partir de agora com o governador de Minas Gerais, ou podemos dizer oficialmente ex-governador Romeu Zema, que vai conversar pela primeira vez, vai conceder uma entrevista a um veículo de comunicação aqui para a TMC, após essa saída do governo de Minas Gerais para o sonho presidencial, por que não, né? O nosso entrevistado, governador, muito bom dia, prazer recebê-lo, muito obrigado por conversar conosco desde agora. Bom dia, Felipe, bom dia, Daniela, bom dia, Joana. É um grande prazer estar aí com vocês no TMC 360 graus, no meu primeiro dia como ex-governador de Minas Gerais. Bom, então vamos começar falando da sua saída, governador. Podemos chamar, né? Por convenção ainda podemos chamá-lo de governador, até pelo respeito ao cargo que o senhor ocupou, mas a ideia é, a partir de agora, o senhor é pré-candidato à presidência da República. Essa pré-candidatura, incondicionalmente, vai virar candidatura, governador? Bom, eu não recebi até o momento nenhum convite formal, diferentemente do que foi anunciado. Realmente diversos líderes partidários falando que eu deveria me aliar a alguém. Fico muito lisonjeado, honrado com as menções, mas eu levarei sim, Felipe, a minha pré-candidatura e candidatura até o final, até porque eu me considero um outsider, alguém de fora do sistema. Tenho propostas que desagradam a grande maioria dos políticos tradicionais. Eu gosto muito do fim do fórum privilegiado, que hoje faz com que essas investigações não avancem. Para mim, todos são iguais perante a lei. E no Brasil nós estamos vendo aí que nós temos aqui a categoria dos intocáveis. Acho que até a Índia está acabando com as castas. Aqui no Brasil, as castas parece que estão, inclusive, se fortalecendo. Sou totalmente contrário às caixas pretas que temos no governo federal, onde tudo fica sob sigilo por 50, 100 anos. Talvez os nossos bisnetos vão ter acesso aos gastos dos ministros, do presidente. Isso, para mim, é um grande absurdo. Precisamos ter um país em que todos sejam tratados igualmente. O Brasil não é que aqui falta dinheiro, nós temos recurso, o que sobra é ladrão aqui e nós precisamos colocar a lei acima de todos. Então eu sou um grande favorável a investigações, doa a quem doer. Tenho dito que não podemos manter esses ministros que transformaram o Supremo Tribunal num grande balcão de negócios e não no Supremo Tribunal Federal, que eles precisam ser punidos, até porque não tenho o rabo preso com nada. Então, é uma política diferente que nós já mostramos funcionou em Minas Gerais. Governador, eu entendo então que o senhor não deva abrir mão da cabeça de chapa pela sua primeira resposta agora, mas o seu nome tem sido citado em articulações para compor como vice uma eventual chapa liderada por Flávio Bolsonaro, do PL, para unificar a direita. Sem uma aliança mais ampla, o Novo hoje não tem uma estrutura nacional para sustentar uma campanha competitiva. Eu entendo que o senhor dizendo que é um outsider também vem nesse sentido, né? Havendo uma convergência da direita em torno de outro nome, o senhor toparia rever essa posição? Bom, eu já falei para o Flávio, já falei para os 3 candidatos do PSD e nós estamos todos caminhando juntos. Não estamos na mesma chapa, mas no segundo turno eu estarei apoiando aquele que estiver contra o PT. E tenho absoluta certeza que, caso quem esteja no segundo turno seja eu, eles também estarão comigo. O que nós queremos é acabar com essa farra dos intocáveis que o Brasil tem. E como eu disse, eu fico muito feliz do meu nome estar sendo considerado. Eu acho que isso até prova que nós tivemos aqui em Minas uma gestão que é bem avaliada, uma gestão que não teve corrupção, uma gestão que combateu privilégios aqui, que é o que o Brasil precisa. E eu não tenho nenhum receio dessa questão de começar com um percentual menor, de estar num partido pequeno, porque em 2018
eu fui eleito exatamente nessa situação. Sei que Minas Gerais é um caso, o Brasil é outro caso diferente, mas o brasileiro hoje está muito atento a propostas diferentes, a propostas que vão sim resolver o problema do Brasil. Como eu falei, o Brasil tem dinheiro, tem recurso. O que está sobrando aqui é ladrão. E na hora que nós tivermos um político, um presidente, que fala tudo vai ser transparente, tudo vai ser investigado, eu, inclusive, estou abrindo mão de todos os privilégios, fórum privilegiado, etc., eu tenho certeza que o Brasil começa a caminhar em outra direção. Hoje, o que nós temos em Brasília é só mau exemplo. É parente com contrato, é irmão de não sei quem, negociando em nome de ministro e por aí vai. Então, eu acredito muito nessa política diferente que nós já fizemos em Minas Gerais. Bom dia, governador. Dani Lima aqui, obrigada pela entrevista. A gente tem muito para falar sobre administração, sobre plataforma, mas estou percebendo que o senhor está muito empenhado em trazer aí a discussão a respeito do funcionamento do Supremo Tribunal Federal, ou do estado em que está o Supremo Tribunal Federal, para a discussão eleitoral. E aí, a partir do que o senhor nos disse até agora, eu vou tomar a liberdade de fazer duas perguntas aqui, né? Primeiro, o senhor tem uma proposta, então, de reforma do Judiciário, ela se basearia no quê? O senhor defende mandato para integrante do Supremo Tribunal Federal? A quem uma mudança, por exemplo, no processo de impeachment de ministros e mais, né? O senhor não tem medo de ser, talvez, contaminado pela pecha de fazer ataques institucionais depois do que aconteceu ali nos estertores do governo Bolsonaro? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre o foro privilegiado, que o senhor defendeu o fim do foro, né? O que a gente viu na prática, governador, com processos que baixaram, por exemplo, no caso da Lava Jato, foi a Justiça Estadual enterrando esses processos sem que a imprensa conseguisse, inclusive, acompanhar, porque espalhados por todo o Brasil, o monitoramento fica muito mais difícil. No fim das contas, quem teve caso julgado na Justiça Estadual acabou livre. Aí no seu estado temos vários exemplos, inclusive, acho que o senhor sabe a quem me refiro. O senhor acha que de fato seria produtivo para o Brasil ou na prática se provou, digamos, uma blindagem até para quem teve processos analisados em seus estados, inclusive porque os políticos têm mais influência, né, em suas bases eleitorais? Quero ouvir o senhor sobre esses dois assuntos. Perfeito. Bom, primeiro vamos falar do Supremo. Na minha opinião, tudo que você disse é pertinente. Nós estamos aqui elaborando as propostas. Na minha opinião, se a maioria do Senado assinar um processo de impeachment, não é função, não é direito do presidente barrar esse processo, que é o que está acontecendo hoje, infelizmente. Me parece que esse presidente deve estar envolvido. Alguém que quer barrar uma investigação que será isenta, com certeza é porque quer evitar dispor alguma coisa do seu interesse. Então, lamentável, muito ruim para o Brasil, essa é uma das propostas. Sou também favorável a termos um limite de prazo, quem sabe 8 anos, 10 anos, um mandato para ministros, para que ninguém fique lá 30 anos ou mais, como tem acontecido. Sou favorável a um processo seletivo melhor do que o atual. Hoje nós temos lá como ministro do Supremo um ex-advogado do presidente e um ex-advogado do PT. Isso, para mim, é totalmente inadequado. Na minha opinião, deveria ir para o Supremo só quem passou em algum concurso da magistratura, que teve algum cargo público durante 20 anos, pelo menos, até para nós levarmos pessoas com uma bagagem melhor e não alguém muito novo para poder ficar lá acobertando escândalos durante 30, 40 anos, como tem acontecido. Mas eu sou também totalmente favorável a uma mudança completa em muitos procedimentos do judiciário. Acabar com foro privilegiado não quer dizer você deixar a investigação ser feita de maneira conivente com o investigado. Nós criarmos alguns mecanismos que são plenamente possíveis, que já existem em outros países.
até mesmo levar a causa para um outro estado, para outros magistrados que estão longe, que não conhecem o envolvido, está julgando. Aqui no Brasil parece que ser magistrado hoje virou uma questão de ter de estar próximo das pessoas, acolhendo interesses pessoais. Isso é muito ruim e, principalmente, precisamos de um código de ética para a magistratura, que, na minha opinião, até existia, porque sempre considerei que a justiça fosse imparcial. O que nós estamos vendo aqui agora é um grande conflito de interesses. Eu tenho dito que fazer um código de ética para magistrados, para o Supremo, é a mesma coisa que fazer um caderninho de primeira comunhão para o Papa. Para mim, eles teriam de ser referência. E nós termos processos de desligamento, de impeachment, de demissão de magistrados que hoje não funcionam. São afastados, ganham um prêmio que é a aposentadoria compulsória. Então, eu falo de algo muito mais amplo que nós precisamos fazer e que é possível. Está muito claro que o calcanhar de Aquiles hoje do Brasil está no sistema judiciário, que precisa de grandes e profundas alterações. Lembrando a você que está nos ouvindo e nos assistindo aqui na TMC que Romeu Zema está concedendo essa entrevista ao vivo para a gente, a primeira a partir do momento em que ele deixou o cargo de governador de Minas Gerais. Governador, gostaria de retomar, se o senhor me permite, o aspecto austeridade que o senhor destacou na resposta prévia, né? E eu queria saber como falar para o futuro, para o potencial eleitor, para a potencial eleitora que defende Estado mínimo, que é liberal, que é até antissistema, de certa forma, defende a austeridade, como defender o recente reajuste do próprio cargo de governo do Estado de Minas Gerais, né, para 41 mil, arredondando aqui, e a dívida do próprio Estado de Minas Gerais, principalmente com a União, estamos falando de quase 90%, né, mas de 200 bilhões de reais. Isso como vai ser defendido na campanha? Eu estou muito tranquilo com relação aos dois temas. Primeiro, eu dou todo o meu salário desde o primeiro dia como governador. E a situação que nós tínhamos aqui em Minas Gerais, que nenhum governador teve coragem de corrigir, eu corrigi. Nós tínhamos um secretário de Educação, que é chefe de mais de 200 mil servidores públicos, que ganhava menos do que todos os secretários de educação de municípios de Minas Gerais. Dessa maneira, será que você consegue atrair gente boa? Eu falo que é a mesma coisa que numa corporação militar, na polícia militar, por exemplo, um sargento ganhar mais que o coronel. É o que acontecia aqui em Minas. Foi criado lá atrás pela politicagem, eu corrigi. Hoje, secretário de Educação de Minas, governador de Minas, ganha o equivalente ao que os outros estados pagam. E para mim não fez nenhuma diferença, já que eu estou sempre ajudando principalmente as APAES. Boa parte vai para as APAES. Segundo, a dívida de Minas, ela, diferente do que a oposição fala, ela reduziu em termos proporcionais. Uma dívida de 5 mil pode ser muito para uma pessoa e pouca para outra pessoa. Quando eu assumi, Minas devia 190% da receita corrente. Hoje, Minas deve 160% da receita corrente do Estado. Ou seja, a capacidade de pagar melhorou. Se alguém há 8 anos devia 6 salários e hoje deve 4 salários, o equivalente, a situação financeira dele melhorou. O valor da dívida é outra história. O que vale é capacidade de pagamento. Romeu Zema, muito obrigada pela entrevista, pelas respostas. Desejamos sucesso. A gente lembra aqui que Romeu Zema renunciou ao cargo de governador de Minas Gerais ontem. A primeira entrevista que dá agora apenas como pré-candidato à presidência pelo Partido Novo, e nós voltamos a nos falar nas próximas semanas, nos próximos meses. Tenho certeza que vamos ter muito a discutir e a perguntar. Obrigada pelo seu tempo. Prazer foi meu, um ótimo dia, uma excelente semana para vocês e para quem nos acompanhou. Grande abraço.